A real história dessa avó. Meu filho me humilhou no dia da viagem em família. Lugar de velha é em casa, disse meu filho. Existem histórias que sussurram nas cozinhas, que se escondem em olhares baixos e que, por vezes, precisam de um empurrão do destino para serem contadas em voz alta. A jornada que você está prestes a ouvir é uma dessas. E se você, assim como nós, acredita que toda história merece ser ouvida e que toda voz merece encontrar seu eco, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das jornadas que, como a de hoje, podem mudar a forma como vemos o mundo. Amanhã em Botucatu, no interior de São Paulo, havia nascido com a promessa de um céu azul e o cheiro salgado do mar, mesmo que a centenas de quilômetros de distância. Para Dona Josefa Ribeiro, de 76 anos, esse cheiro era quase real. Estava impregnado na sua imaginação, no tecido do maiô novo, azul marinho, que ela dobrou e redobrou uma dúzia de vezes, e na palha do chapéu que repousava sobre a sua pequena mala de couro sintético. A mala, um presente de aniversário de casamento de quase 50 anos atrás, estava gasta nas quinas, mas para Josefa era um baú de tesouros, e hoje continha o maior de todos: a expectativa, a viagem em família para o Guarujá. Fazia anos que ela não via todos juntos. Carlos, seu primogênito, a esposa dele, Sílvia, sempre com um sorriso polido e distante, e os netos, adolescentes que cresciam rápido demais entre uma visita e outra. A caminhonete de Carlos, uma S10 prateada e imponente, já estava com o motor ligado na frente da casinha simples de paredes brancas e janelas azuis. O som grave do motor era o hino da partida, a trilha sonora da sua alegria. Josefa ajeitou os cabelos grisalhos, presos num coque caprichado, e pegou a sua malinha com as duas mãos. As juntas dos seus dedos doíam um pouco com o esforço, uma lembrança constante da artrite que a acompanhava como uma sombra. Mas hoje, nem a dor importava. Ela caminhou até a porta, o coração batendo num ritmo juvenil. Lá fora, o movimento era frenético. Carlos, um homem de quase 50 anos, com a testa já marcada por vincos de preocupação e uma barriga que evidenciava seu gosto por churrascos, organizava as malas no porta-malas com uma eficiência quase militar. Sílvia apontava: "Cuidado com a caixa térmica, amor." Os netos, Lucas e Beatriz, estavam absortos em seus celulares, fones de ouvido bloqueando o mundo ao redor. Josefa parou na soleira da porta, a malinha aos seus pés. Ela sorriu, um sorriso genuíno que enrugava os cantos dos seus olhos. "Prontinho", disse ela, a voz um pouco trêmula pela emoção. Carlos parou o que estava fazendo. Ele a olhou, mas não era o olhar de um filho para uma mãe. Era um olhar frio, avaliador, como se estivesse medindo um obstáculo. Ele secou o suor da testa com as costas da mão e caminhou até ela. Por um instante, Josefa pensou que ele a ajudaria com a mala. Em vez disso, ele cruzou os braços. A sua voz, quando veio, foi alta, clara e cortante, projetada para que todos ouvissem, para que não restasse dúvida. "Lugar de velha é em casa, mãe." A frase pairou no ar quente da manhã, pesada e cruel. O motor da caminhonete continuava a ronronar, indiferente. Os grilos no jardim, que antes pareciam celebrar a partida, silenciaram. Sílvia desviou o olhar, subitamente interessada em arrumar a gola da sua blusa. Lucas e Beatriz levantaram a cabeça dos celulares, os olhos arregalados, mas nenhum dos dois disse uma palavra. O silêncio deles era uma forma de concordância, uma cumplicidade passiva que feria tanto quanto as palavras de Carlos. "A senhora não vai aguentar essa correria", continuou ele, o tom agora tingido de uma falsa preocupação, uma justificativa para a sua brutalidade. "É muito sol, muita areia. A gente vai querer sair à noite. Vai acabar passando mal, estragando a viagem de todo mundo. É melhor para a senhora ficar aqui, no sossego." Humilhada. Não havia outra palavra. Uma humilhação profunda, que queimava por dentro, subindo do estômago para a garganta, secando sua boca. Ela olhou para os rostos da sua família. Viu pena no de Sílvia, constrangimento no dos netos e uma impaciência fria no de seu filho. Ninguém a defendeu. Ninguém disse: "Que isso, pai? A vovó vem com a gente."
Dona Josefa sentiu o peso dos seus 76 anos de uma só vez. Não nas juntas, mas na alma. Ela não chorou. Não discutiu. As lágrimas ficaram presas, transformando-se em uma pedra de gelo no peito. Ela apenas assentiu. Um movimento quase imperceptível da cabeça. Recolheu a sua pequena mala do chão, deu um passo para trás, para dentro da escuridão fresca da sua casa, e fechou a porta suavemente. Do lado de dentro, ela não se moveu. Apoiou a testa na madeira fria da porta e ouviu o som metálico do porta-malas se fechando, as portas da caminhonete batendo, as vozes agora mais animadas, aliviadas. O som do motor ficou mais alto e, em seguida, começou a se afastar, diminuindo gradualmente, até ser engolido pela distância. Ela caminhou lentamente, como uma autômata, até a janela da cozinha, aquela que dava para a estradinha de terra. A caminhonete prateada já era um ponto distante, levantando uma nuvem de poeira vermelha que pairou no ar por um longo tempo, como um fantasma da partida, e então sumiu. A casa, antes cheia da promessa de uma aventura, agora estava impregnada de um silêncio esmagador. O único som era o tic-tac do relógio de parede, cada segundo marcando não o tempo que passava, mas o tempo que ela teria que passar ali, sozinha, deixada para trás. Por uma hora inteira, Josefa ficou sentada na cadeira de madeira da sua cozinha, a mesma onde tomava seu café com leite todas as manhãs. A malinha de couro sintético estava no chão ao seu lado, uma testemunha silenciosa da sua rejeição. O sol da manhã entrava pela janela, desenhando um retângulo de luz no piso de cerâmica, mas para Josefa, o mundo havia escurecido. Ela não pensava, apenas sentia o eco das palavras de Carlos. Lugar de velha é em casa. A frase se repetia em sua mente, um mantra cruel. Ela se olhou, as mãos com manchas da idade, os braços finos, a pele do pescoço um pouco flácida. Seria isso ser velha? Uma condição que a tornava um fardo, um estorvo? Ela, que havia dedicado a vida a cuidar dos outros, que trocou fraldas, curou febres, preparou incontáveis refeições, que abriu mão de tantos sonhos pequenos para que os sonhos dos filhos pudessem ser grandes. Finalmente, com um suspiro que pareceu carregar todo o peso do mundo, ela se levantou. Pegou a mala, levou-a para o seu quarto e a colocou sobre a cama de colcha de fuxico, feita por ela mesma há muitos anos. Abriu o fecho. O cheiro de naftalina e expectativa se misturaram no ar. Com uma delicadeza quase cirúrgica, ela retirou o maiô azul marinho. Passou os dedos pelo tecido liso, imaginando como seria sentir a água salgada do mar. Dobrou-o e o guardou no fundo da gaveta, debaixo de outras roupas que raramente usava. Em seguida, pegou o chapéu de palha. A fita de cetim que o enfeitava ainda estava perfeitamente passada. Ela o colocou de volta na prateleira de cima do guarda-roupa, no escuro. Desfazer a mala foi infinitamente mais doloroso do que o esforço de fazê-la. Era o ato de enterrar uma esperança. Os dias seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. Josefa se moveu pela casa cumprindo suas rotinas de sempre. Regar as samambaias, varrer a varanda, cozinhar para si mesma. Mas tudo parecia sem cor, sem sentido. O silêncio era seu companheiro constante, preenchido apenas pelo som da rádio AM que tocava velhas canções sertanejas, falando de amores perdidos e saudades. Irônico. Na quarta-feira, o telefone tocou. Era Carlos. A ligação do Guarujá era ruidosa, com som de vento e vozes ao fundo. Oi, mãe. Tá tudo bem por aí? Tudo em paz, meu filho. E vocês? Respondeu ela, a voz neutra. Tudo ótimo. A praia tá uma delícia. Os meninos não saem da água. A Sílvia tá aqui mandando um beijo. A gente só ligou para saber se a senhora precisava de alguma coisa. Sim, ela pensou. Precisava de respeito. Precisava estar aí com vocês. Mas em vez disso ela disse: Não, meu filho. Podem aproveitar. Eu estou bem. A conversa foi curta, superficial. Um dever cumprido por parte dele. Ao desligar, Josefa sentiu um frio na espinha. Eles estavam se divertindo. A ausência dela não fazia a menor diferença. A viagem não havia sido estragada. Pelo contrário, talvez estivesse até melhor sem o fardo. Foi naquela tarde que a campainha tocou. Era Dona Lourdes, sua vizinha da casa ao lado. Uma viúva de 70 e poucos anos, mas com uma energia de 50.
cabelos curtos pintados de um acobreado vibrante, óculos de armação vermelha e um sorriso que parecia permanentemente estampado no rosto. Josefina, minha flor, vim roubar um tiquinho do seu pó de café. O meu acabou e a preguiça de ir na venda tá maior que eu. Lourdes entrou sem esperar convite, como era de seu costume. Seus olhos perspicazes, no entanto, notaram imediatamente a sombra que pairava sobre a amiga. A casa estava limpa e arrumada como sempre, mas o ar estava pesado. Josefa forçou um sorriso. Claro, Lourdes. Senta aí que eu já pego. Quer uma xícara? Acabei de passar. Querer eu quero, mas só se você me contar que bicho te mordeu. Você tá com uma cara de enterro que não combina com essa sua cozinha tão alegre. Cadê a família? Não era hoje que viajavam? A pergunta direta desarmou Josefa. Ela tentou manter a compostura, mas seus lábios tremeram. Ela serviu o café em 2 xícaras de Ágata, suas favoritas, e sentou-se à mesa, de frente para a amiga. E então, ela contou tudo. As semanas de preparação, a alegria, a mala arrumada, a frase de Carlos, o silêncio dos netos, a porta se fechando. Lourdes ouviu em silêncio, o sorriso desaparecendo do seu rosto, sendo substituído por uma carranca de indignação. Ela apertava a xícara de café com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Quando Josefa terminou, a voz embargada, Lourdes bateu a mão na mesa com força, fazendo as xícaras pularem. Mas que filho da mãe! Desculpa o palavreado, Jô, mas não tem outro nome. Ingrato. Deixar a própria mãe para trás desse jeito? Com que direito? Lugar de velha é em casa? Pois eu vou te dizer uma coisa. O lugar de gente assim é bem longe da gente. A raiva de Lourdes foi como um bálsamo para Josefa. Ver alguém se indignar por ela, sentir a sua dor, validou o sentimento que ela tentava reprimir. Ah, Lourdes, deixa pra lá. Ele só estava preocupado, começou Josefa, por força do hábito de defender o filho. Preocupado uma ova, cortou Lourdes. Isso é egoísmo, Jô. Puro egoísmo. E você vai ficar aqui se remoendo enquanto eles postam foto na praia com cara de família feliz de comercial de margarina? Ah, não vai mesmo. Não se eu puder evitar. Lourdes se levantou, andando de um lado para o outro na pequena cozinha, gesticulando com as mãos. Sua mente parecia trabalhar a 1000 por hora. De repente, ela parou e olhou para Josefa com um brilho malicioso nos olhos. Josefa, o que você acha de nós duas irmos para a praia? Josefa piscou, confusa. A proposta de Lourdes parecia tão absurda, tão fora de questão, que ela quase riu. Você ficou doida, Lourdes? Nós duas? Pra praia? Como? Com que dinheiro? E outra, eu sou... E se você disser que é velha, eu juro que te dou um beliscão, interrompeu Lourdes, com o dedo em riste, mas um sorriso começando a se formar novamente em seus lábios. Escuta aqui, minha amiga. Velhice é um estado de espírito, e o seu espírito tá precisando de um banho de mar para lavar essa poeira da tristeza. Josefa balançou a cabeça, uma miríade de objeções se formando em sua mente. Mas, Lourdes, é impossível. Passagem, hospedagem, é tudo muito caro. E eu não tenho coragem. Ir sozinha, sem a família? Primeiro, você não vai sozinha. Vai comigo. Segundo, quem disse que precisa ser Guarujá, com aquela muvuca toda e preços de assustar? Meu sobrinho, o Ricardo, tem uma pousadinha simples, mas um primor, lá em Bertioga. Coisa pequena, familiar. Eu ligo pra ele, explico a situação e choro um desconto. Garanto que ele faz um preço de mãe pra gente. Bertioga? Josefa repetiu o nome. Ela mal conhecia. É lindo, Jô. Mais tranquilo que Guarujá. A praia é uma imensidão. E a gente não vai de S10 prateada. A gente vai de ônibus. Uma aventura. A energia de Lourdes era contagiante. Mas o medo e a insegurança de Josefa ainda eram uma barreira alta. Ela viveu a vida inteira dentro de um roteiro previsível. Cuidar da casa, do marido, dos filhos. Viajar era um evento familiar, planejado e executado por outros. A ideia de tomar as rédeas, de fazer algo tão impulsivo, era aterrorizante e, estranhamente, excitante. Eu não sei, Lourdes. O que o Carlos vai pensar quando souber? Que se dane o que o Carlos vai pensar! Exclamou Lourdes, triunfante. Foi ele quem te deixou para trás, lembra? Ele não tem mais direito a ter opinião sobre a sua vida. Agora a vida é sua.
E sabe o que a sua vida tá pedindo? Um pouco de areia nos pés e água de coco gelada. Lourdes pegou o telefone fixo da parede da cozinha de Josefa e, antes que a amiga pudesse protestar mais, discou o número do sobrinho. A conversa foi exatamente como Lourdes previra. Ela floreou a história, pintou Josefa como uma heroína injustiçada, o que não era longe da verdade. E no final, conseguiu 2 diárias na pousada Cantinho do Mar por um preço que, dividido por 2, cabia perfeitamente nas economias que Josefa guardava numa caixa de biscoitos. Eram as pequenas economias do seu crochê, do seu pão caseiro vendido na vizinhança. Um dinheiro que era só dela. Quando Lourdes desligou, seu rosto brilhava. Viu? Tá tudo certo. Saímos amanhã de manhã. No primeiro ônibus. Agora, mocinha, vá buscar aquela sua malinha e vamos refazê-la. Mas desta vez, é uma mala de liberdade. Um interruptor pareceu virar dentro de Josefa. A imagem de si mesma, sentada naquela cozinha por mais uma semana, esperando o retorno da família que a descartou, se chocou com a imagem proposta por Lourdes. Ela na praia, com o sol no rosto. Uma faísca de rebeldia. Uma chama de dignidade que ela pensava estar extinta. Acendeu em seu peito. Era um ato de autoafirmação. Não era vingança. Era resgate. Ela se levantou, a postura um pouco mais ereta. Tudo bem, Lourdes. Vamos. As 2 foram para o quarto. Josefa abriu novamente a gaveta e tirou o maiô azul marinho. Desta vez, ao segurá-lo, não sentiu a dor da esperança perdida, mas a vibração de uma nova possibilidade. Foi para o guarda-roupa e, com a ajuda de Lourdes, que subiu num banquinho, pegou o chapéu de palha. Perfeito, disse Lourdes. Falta só uma coisa. Ela correu até seu próprio quintal e voltou minutos depois com uma flor de hibisco vermelha, vibrante. Para você colocar no cabelo. Para combinar com a sua alma, que vai voltar a florescer. Elas arrumaram a mala juntas, rindo como 2 adolescentes planejando uma travessura. Colocaram protetor solar, um livro de palavras cruzadas, um casaquinho para a noite e, claro, a flor de hibisco, cuidadosamente guardada dentro de um pequeno pote plástico. A mala, que horas antes era um símbolo de humilhação, agora parecia leve, cheia de promessas. Aquela noite, Josefa mal conseguiu dormir, mas não era pela ansiedade ou pela tristeza. Era pela pura e simples expectativa de algo novo, algo que era só para ela. A rodoviária de Botucatu, na manhã seguinte, era um formigueiro de gente. O cheiro de pão de queijo e café se misturava ao barulho das chamadas para embarque. Para Josefa, que só frequentava aquele lugar para se despedir ou receber os filhos, estar ali como passageira, com sua própria passagem na mão, era uma experiência surreal. Ela e Lourdes encontraram seus assentos na janela, e quando o ônibus grande e barulhento começou a se mover, deixando a cidade para trás, Josefa sentiu um nó na garganta. Mas não era de tristeza. Era de libertação. A paisagem se transformava à medida que desciam a serra. O verde exuberante do interior paulista deu lugar à vegetação densa e úmida da Mata Atlântica. O ar que entrava pela fresta da janela começou a mudar. Ficou mais pesado, salgado. Josefa fechou os olhos e respirou fundo. Era o cheiro que ela havia imaginado. O cheiro do mar. Chegaram a Bertioga perto da hora do almoço. A cidade as recebeu com um bafo quente e o som onipresente das ondas quebrando ao longe. A pousada do sobrinho de Lourdes era exatamente como ela descrevera. Simples, limpa e acolhedora. Um sobrado pequeno, pintado de amarelo, com vasos de flores na entrada. Ricardo, um rapaz sorridente e bronzeado, as recebeu com abraços e as ajudou com a bagagem. Depois de se instalarem num quarto com vista para um jardim interno, Lourdes declarou: "Nada de descanso. Viemos ver o mar e é para lá que vamos." Josefa trocou de roupa, colocando um vestido florido e leve. Hesitou antes de pegar o maiô. A insegurança bateu à porta. Seu corpo já não era o mesmo. As marcas do tempo, das gestações, das décadas. Lourdes, percebendo sua hesitação, disse com firmeza: "Josefa, o mar não julga. Ele só abraça. Bote esse maiô, coloque o vestido por cima e vamos." Josefa obedeceu. Na praia, o impacto foi avassalador. Uma faixa de areia branca e fina se estendia até onde a vista alcançava, beijada por um mar de um azul esverdeado que cintilava sob o sol. O céu era imenso, sem prédios para atrapalhar.
Havia famílias, casais, crianças correndo, mas tudo parecia harmonioso, tranquilo. Não era a agitação que ela temia. Lourdes tirou as sandálias e correu em direção à água como uma criança. Josefa foi mais devagar. Tirou suas sapatilhas e sentiu pela primeira vez em anos a areia morna e macia sob os pés. Caminhou hesitante até a beira da água. A primeira onda veio e lambeu seus tornozelos. A água era fria, surpreendente e viva. Ela sentiu a espuma borbulhar ao seu redor, o puxão suave da maré quando a água recuava. Ela ficou ali, parada, por um longo tempo, apenas sentindo a água lavar não apenas seus pés, mas a amargura, a humilhação, a sensação de ser um fardo. Cada onda que vinha parecia levar um pouco da dor embora. Ela olhou para o horizonte, para a linha onde o mar e o céu se encontravam, e sentiu uma paz que não sentia há muito, muito tempo. Lourdes voltou, radiante. E então? O que me diz? Josefa apenas sorriu. Um sorriso largo, genuíno. As lágrimas que ela não chorou no dia em que foi deixada para trás, agora escorriam livres pelo seu rosto. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. É lindo, Lourdes. É a coisa mais linda que eu já vi. Lourdes, com seu timing perfeito, tirou o celular da bolsa. Fique assim. Não se mexa. Josefa estava de pé na beira do mar, a água batendo em suas canelas. Ela havia tirado o vestido e estava apenas com o seu maiô azul marinho. O sol batia em seu rosto, e ela o ergueu, de olhos fechados, como se estivesse se banhando em luz. O vento bagunçava seus cabelos grisalhos, soltos do coque. Ela usava o seu chapéu de palha, e como prometido, Lourdes havia colocado a flor de hibisco vermelha presa na fita de cetim. A expressão em seu rosto era de pura serenidade, de uma felicidade despojada e autêntica. Lourdes se afastou um pouco e capturou o momento. Não era uma foto posada. Era um flagrante da alma. Um instante de pura libertação congelado no tempo. Mais tarde, sentadas em um quiosque, bebendo água de coco, Lourdes mostrou a foto para Josefa. Olha só para você, mulher. Parece uma rainha. Josefa olhou para a imagem e mal se reconheceu. Aquela mulher na foto não era a velha que devia ficar em casa. Era uma mulher viva, radiante, dona do seu próprio momento. Com um sorriso travesso, Lourdes digitou algo no celular e apertou enviar. O que você fez? Perguntou Josefa. Postei no meu Facebook, com uma legenda simples. A vida começa quando a gente quer. Um brinde à minha amiga Josefa, redescobrindo o mar em Bertioga. Josefa não tinha redes sociais. Mal entendia como aquilo funcionava, mas ela não se importou. Naquele momento, a única coisa que importava era o gosto da água de coco, o calor do sol em sua pele e a imensidão azul à sua frente. No Guarujá, a viagem da família Ribeiro não era o paraíso que Carlos tentava vender pelo telefone. O sol estava forte demais. Os preços na praia eram exorbitantes e havia uma tensão palpável no ar. Silvia se sentia culpada, embora não admitisse. Os netos, Lucas e Beatriz, depois da euforia inicial, começaram a sentir a falta da avó. Era ela quem contava histórias, quem fazia o bolo de fubá que eles tanto gostavam, quem tinha uma paciência infinita para ouvi-los. Sem ela, o apartamento alugado parecia apenas um lugar bonito, mas sem alma. Carlos, por sua vez, estava irritadiço. Ele havia tomado a decisão de deixar a mãe para trás, acreditando ser o mais prático, o mais lógico. Mas a imagem dela, parada na porta com a malinha na mão, teimava em aparecer em sua mente. Para espantar o sentimento, ele se forçava a organizar atividades, a comprar coisas, a tentar preencher o vazio com barulho e consumo. Na sexta-feira à tarde, a família estava espalhada pela sala do apartamento. Carlos checava e-mails de trabalho no notebook. Silvia folheava uma revista de fofocas e os adolescentes estavam, como sempre, mergulhados em seus celulares. De repente, Beatriz, a neta de 15 anos, soltou um "Nossa! O que foi, menina?" perguntou Silvia sem tirar os olhos da revista. "É a vovó", disse Beatriz, a voz cheia de surpresa. Ela virou o celular para a mãe. A foto de Josefa, radiante na praia de Bertioga, preenchia a tela. A foto que Lourdes postou, despretensiosamente, havia começado sua jornada silenciosa pelo universo digital.
Amigos de Lourdes curtiram e comentaram: "Que lindas! Aproveitem!" Uma sobrinha de Lourdes, que morava em Mogi das Cruzes, compartilhou, dizendo: "Minha tia e sua amiga poderosa." O amigo de um amigo viu, achou a imagem bonita e compartilhou. Alguém de Bertioga, dono de uma página de notícias locais chamada Acontece em Bertioga, viu o post, se encantou com a imagem e a história implícita e a republicou com uma nova legenda. "Não tem idade para ser feliz. Senhora de Botucatu, que teria sido deixada para trás de uma viagem em família, encontra a felicidade em nossas praias." Um exemplo de vida. A partir daí, foi uma avalanche. A história, agora com um toque de drama e superação, viralizou. Pessoas de todo o Brasil começaram a compartilhar a foto. Os comentários eram uma torrente de apoio a Josefa e de críticas veladas, e outras nem tanto, à família. "Essa senhora é uma rainha. A família que perdeu. Quem dera ter essa vitalidade. Parabéns, dona. Tomara que os filhos vejam isso e aprendam uma lição." Foi essa versão, a da página de notícias, que chegou ao celular de Beatriz através de uma prima de Botucatu, que mandou com a mensagem: "Gente, olha a tia Josefa, ela tá famosa." Silvia pegou o celular da filha. Seus olhos se arregalaram. Era Josefa, inconfundível. Mas era uma Josefa que ela não conhecia. Forte, solar, independente. Ela passou o celular para Carlos. "Carlos, olha isso." Ele pegou o aparelho com impaciência, mas sua expressão mudou instantaneamente ao ver a foto. Primeiro, a incredulidade. Depois, a confusão. Como ela estava em Bertioga? Com quem? E por fim, ao ler a legenda e alguns dos comentários, uma onda de calor subiu pelo seu pescoço. Era vergonha, uma vergonha pública, exposta para milhares de estranhos. "Que palhaçada é essa?" Ele rosnou, mais para si mesmo do que para os outros. "Foi aquela vizinha fofoqueira, a Lourdes, certeza. Olha a audácia. Expondo minha mãe desse jeito." Mas suas palavras soavam vazias. A exposição que ele via era a de uma mulher feliz. A verdadeira exposição, ele sabia no fundo, era a dele. A do filho que havia dito: "Lugar de velha é em casa." A frase que ele proferiu com tanta autoridade agora parecia patética, ridícula. A imagem da sua mãe, sorrindo para o sol, era a resposta mais eloquente e devastadora que ele poderia receber. O clima no apartamento, que já era tenso, tornou-se insuportável. A viagem dos sonhos havia se transformado em um pesadelo silencioso. Ninguém mais falou sobre o assunto, mas a foto de Josefa estava no ar, flutuando entre eles. Um juiz silencioso de suas ações. O resto daquele dia de praia foi cancelado. Todos se recolheram. E pela primeira vez, Carlos se sentiu pequeno e profundamente arrependido. A lição que ele não quis aprender com amor, estava aprendendo com a humilhação pública. Josefa e Lourdes voltaram para Botucatu no sábado à tarde, um dia antes da família Ribeiro. Elas desceram do ônibus cansadas, mas com a alma leve. A pele de Josefa estava levemente corada pelo sol, e ela trazia na bolsa uma concha que encontrou na areia. Ao entrar em sua casa, o silêncio que a recebeu não era mais o mesmo. Não era um silêncio de abandono, mas de paz. A casa não era mais sua prisão. Era seu porto seguro, o lugar para onde ela escolhia voltar. Ela passou o resto do dia cantarolando, arrumando suas coisas, sentindo-se dona de si como nunca antes. A viagem não havia sido apenas sobre ver o mar, havia sido sobre se ver. No domingo, no final da tarde, a S10 prateada estacionou em frente à casa. O som do motor, que antes representava a partida e a dor, agora era apenas um barulho. Josefa observou pela janela da cozinha. Viu a família descer, cansada, em silêncio. Ninguém parecia animado. As malas foram retiradas sem a eficiência militar da ida. Ela abriu a porta antes que eles batessem. Estava de pé na soleira, serena, com seu vestido de casa limpo e um sorriso calmo no rosto. A família parou no portão, surpresa por vê-la ali, tão tranquila. Carlos a encarou. O rosto uma mistura de emoções que ele não conseguia disfarçar. Raiva, culpa, vergonha. Ele caminhou até ela, enquanto Silvia e os netos ficaram para trás, como se tivessem medo de se aproximar. "Mãe", começou ele, a voz rouca. Ele parecia não saber o que dizer.
Tentou buscar a raiva, a autoridade. Que história foi essa de ir para Bertioga? E aquela foto? A senhora virou piada na internet. Josefa o ouviu sem se alterar. O velho ímpeto de se encolher, de se desculpar, não existia mais. Eu não virei piada, Carlos. Eu virei notícia. E a única piada nessa história foi a ideia de que a minha felicidade depende da sua permissão. As palavras dela foram calmas, mas firmes como rocha. Carlos recuou um passo, pego de surpresa pela sua assertividade. Eu só fiquei preocupado. Ele gaguejou, a desculpa soando fraca até para ele mesmo. Não, você não ficou preocupado. Você ficou com vergonha. Vergonha de perceberem que você deixou sua mãe para trás. Mas a vergonha, meu filho, é um sentimento que a gente colhe das nossas próprias ações. Um longo silêncio se instalou entre eles. Ao fundo, os netos olhavam para a avó com uma nova admiração. Sílvia tinha os olhos marejados. Carlos baixou a cabeça. O homem grande, o chefe da família, o dono da verdade, pareceu murchar. Desculpa, mãe, ele murmurou, as palavras quase inaudíveis. Eu errei. Josefa não ofereceu um abraço imediato. Não disse, está tudo bem. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Em vez disso, ela deu um passo para o lado, deixando a entrada da casa livre. Eu não sou de vidro, Carlos. E a minha casa é o meu lugar porque eu a amo. Não porque sou obrigada a ficar nela. A porta está aberta, mas o respeito tem que entrar junto com você. Foi a lição mais profunda que ela já lhe dera. Carlos a olhou, e pela primeira vez em muito tempo, ele a viu de verdade. Não a velha, não a mãe, mas Josefa. Uma mulher com sua própria força, sua própria vida. Ele a sentiu lentamente e entrou, seguido pelo resto da família, em silêncio. Naquela noite, a casa não estava cheia de conversas animadas sobre a viagem. Estava cheia de um silêncio diferente, um silêncio de reflexão. Mas quando Josefa serviu o café, Beatriz se aproximou. Vovó, a senhora estava linda na foto. Parecia uma artista de cinema. Josefa sorriu e afagou os cabelos da neta. Todas nós temos uma artista de cinema dentro da gente, minha querida. O segredo é não deixar que ninguém nos convença a ficar só nos bastidores. A dinâmica da família mudou a partir daquele dia. O respeito por Josefa não era mais uma obrigação, mas uma conquista dela. Carlos passou a ligar mais, não para cumprir um dever, mas para conversar. As visitas se tornaram mais genuínas. E Josefa? Josefa continuou a cuidar de suas samambaias e a fazer seu pão. Mas agora, havia um brilho diferente em seu olhar. Ela e Lourdes já planejavam a próxima aventura. Talvez um fim de semana nas águas termais de Águas de Lindóia. A pequena mala de couro sintético não ficaria mais guardada no escuro por muito tempo. Ela havia redescoberto que o mundo era muito maior que a sua janela da cozinha, e que o seu lugar era onde quer que a sua coragem a levasse. A história de Dona Josefa nos lembra que nunca é tarde para pegar o leme do nosso próprio barco e navegar em direção à felicidade. Ela nos ensina que a dignidade não tem idade e que a coragem pode nascer da dor. Se a jornada de Josefa tocou o seu coração e te inspirou de alguma forma, não guarde essa emoção só para você. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias que transformam. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e comente aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou da viagem de Josefa. Afinal, cada comentário, cada inscrição é uma forma de dizer que toda voz, como a dela, merece ser ouvida.